Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 passos extraordinários para você conseguir ler qualquer tipo de cifra. Seja esse Dó maior simples, a um Dó maior com sétima maior e 11ª aumentada. Então se você quer aprender a ler cifras de uma vez por todas, vê esse vídeo até o final que você vai aprender muito. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Cosi e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode entender qualquer tipo de cifra, das simples até as mais avançadas, usando 3 passos simples e decisivos que eu sei que funcionam porque é os passos que eu passo para todos os meus alunos e todos eles aprendem de uma forma bem rápida. Então eu sei que você também vai conseguir aprender, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não entenda nada sobre teoria musical e mesmo que você não tenha aquele dom que todo mundo fala que precisa ter para tocar um instrumento. Então se você quer começar a poder ler qualquer tipo de cifra de uma vez por todas e ainda por cima saber muito bem o que você está fazendo com consciência, para que cada dia você toque ainda melhor, presta muita atenção em tudo que eu vou te falar aqui, porque para eu aprender do jeito que eu estou te ensinando eu tive que gastar milhares de reais em aulas, anos e anos da minha vida estudando, e eu estou te dando todo esse conteúdo de graça, dado de uma vez só, para que você não tenha que passar por tudo que eu passei, para que você não tenha que investir milhares de reais em estudo como eu tive que fazer. Então vamos lá. Esses 3 passos que eu vou te ensinar são basicamente: 1. Entendendo que são acordes da forma correta, ou seja, você vai entender como são formados os acordes de uma forma bem aprofundada, até uma forma bem consciente. 2. Aprendendo a ler o diagrama e como aprender ainda mais com eles. Eu vou te ensinar a ler aquele diagraminha de cifras. Se você já sabe ler, eu recomendo que você não pule esse passo, porque eu vou ensinar como é que você aprende, como é que você aumenta seu vocabulário toda vez que você lê um desses diagramas. E 3. Finalmente, como ler qualquer cifra do básico ao avançado. Então são 3 passos bem simples e eu garanto pra você que você vai resolver esse problema de uma vez por todas. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, que isso ajuda muito a gente a saber que esse tipo de vídeo te ajudou. Passo 1. Entendendo que são acordes da forma correta. Você precisa entender o seguinte: todos os acordes são formados com 3 ou 4 notas, que a gente chama de, quando são 3, de tríade, quando são 4, de téteres. Pra quem ainda não sabe muito bem, notas é quando a gente toca um som isolado, por exemplo, uma nota, um único som, e acorde é quando a gente toca vários sons ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, perceberam a diferença? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando várias notas que juntas formam um acorde. Porém, não são qualquer nota. Se eu juntar aqui um monte de nota aleatória, não necessariamente vai criar um acorde. Para você criar um acorde, você vai ter alguns tipos de estruturas básicas que a gente leva em conta. E para a cifra, a gente também vai expandir um pouquinho mais. Mas vou falar primeiro do mais simples. O que é uma tríade? Uma tríade é um acorde de 3 notas específicas, que são a tônica, ou seja, a nota mais importante do acorde, a nota que dá nome ao acorde, a terça e a quinta. O que é esse negócio de terça, quinta, para você que não é familiarizado? Na música a gente mede a distância entre uma nota e outra por intervalos. E dentro desses intervalos a gente costuma contar através dos nomes das notas. Por exemplo, se a gente tem um Dó, qual que vai ser a terça desse Dó? Se a gente pensar na ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Dó é o nosso primeiro, nossa tônica, né? Nossa nota mais importante, como eu falei, é a nossa referência. O Ré seria a nossa segunda, o Mi seria a nossa terça. Então, de forma bem básica, é assim que funciona. Se você quer entender um pouquinho mais sobre intervalos, eu vou deixar aqui na descrição 3 e-books sobre teoria musical de minha autoria, que você pode baixar gratuitamente. Logo no primeiro a gente se aprofunda em intervalo. Então beleza, nossa tríade a gente vai ter uma tônica, uma terça e uma quinta. Quais tipos de tríade a gente vai ter? A tríade maior, que é formada por uma tônica, uma terça maior e uma quinta justa, e a tríade menor, que é formada por uma tônica, uma terça menor e uma quinta justa também. Não se apega muito se é maior, se é menor, por enquanto, se você ainda não entende de intervalos. Quando você ler, isso vai fazer mais sentido. Você lê o e-book e depois você volta aqui e assiste esse vídeo de novo. Eu tô querendo gravar um vídeo sobre intervalos, assim que eu postá-lo eu também vou deixar na descrição. Mas o que você precisa entender é: uma tríade é formada por 3 notas, que são a tônica, a terça e a quinta, ok? Além disso, essa mesma tríade a gente pode transformá-la em uma tétrade. O que é uma tétrade? Seria um acorde de 4 notas, que seria formado pela tônica, pela terça e pela quinta, ou seja, pela tríade, né? A gente mantém a tríade e adiciona uma sétima. Essa sétima pode ser maior ou menor, beleza? Então, se a gente reunir toda essa informação, o que a gente vai ter? A gente vai ter acordes com 3 notas e acordes com 4 notas. Os acordes com 3 notas, a gente vai ter
ser um acorde maior ou um acorde menor, que a única diferença vai ser a terça ser maior ou menor. Já os acordes com sétima já cria mais possibilidades. As 4 principais, ou seja, as 4 que a gente mais usa no dia a dia vão ser um acorde maior, ou seja, uma tríade maior, né? Uma sétima maior, um acorde maior, uma sétima menor, um acorde menor com a sétima menor e um acorde meio diminuto, ou seja, é um acorde menor com a sétima menor, porém com a quinta, aquela quinta que era justa, vira uma quinta diminuta. Não se apega a esses nomes, eu sei que parece ser super complexo, mas não é. Se você ainda não entende de intervalos, eu entendo que pode ser um pouquinho estranho, mas não é tão complexo assim. O que eu preciso é que você entenda o fio da meada, você entenda esses tipos de acorde, para você, quando vê numa cifra, você já saber mais ou menos do que se trata. Então eu acho importante você ter essa noção. Então esse vai ser nossos tipos padrões de acorde. Acorde maior ou menor, se for uma tríade, se for um acorde de 3 notas, acorde maior com sétima maior, acorde maior com sétima menor, acorde menor com sétima menor e o acorde meio diminuto, se for uma tétrade, se for um acorde de 4 notas. Isso é importante por quê? Porque de forma bem geral, essas são as estruturas básicas de um acorde. Então sempre que a gente for ler uma cifra, é justamente por essa estrutura que eles começam. Se é maior, se é menor, se tem sétima, se não tem sétima. As outras coisas são notas externas às notas do nosso arpejo. Então, se a gente pensar no número de notas que a gente tem ao todo, a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas, basicamente. Sem pensar em tons e semitons, né? 7 nomes de notas, vamos dizer assim. Então, geralmente, quando a gente tem uma escala, a gente usa 7 notas. Se vai ter sustenido ou bemol, vai depender do contexto, também não vai entrar a fundo nisso, mas eu preciso que você entenda que a gente vai ter 7 notas. E dessas 7 notas, um acorde a gente vai ter a tônica, a terça, a quinta e a sétima dentro do acorde. Então, o que sobra? Sobra a segunda, a quarta e a sexta. Então, se a gente for colocar essas notas dentro de um acorde, você tem que saber que elas estão a parte do acorde, elas não fazem parte da estrutura básica do acorde. São notas fora da estrutura básica do acorde, que a gente chama de dissonâncias. Notas que estão fora do nosso arpejo, da nossa formação do acorde. Essas dissonâncias, a gente tem 2 formas de grafar. Depois eu vou entrar mais a fundo nisso, mas basicamente, ou a gente vai escrever um 2, ou um 4, um 6, ou vai botar na oitava de cima. O que é a oitava de cima? Lembra que a gente contou de Dó a Si, a gente tem 7 notas? O que aconteceria se a gente continuasse? A gente teria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A nossa oitava nota seria o Dó novamente. Isso sonoramente é muito claro. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, o Dó e toco na oitava de cima, ou seja, 8 nomes de notas, né, à frente, a gente vai ter outro Dó, só que no agudo. Então o que acontece? É muito comum a gente escrever essas dissonâncias na oitava de cima. Por exemplo, o Ré, se é a nossa segunda, né? A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré de novo. Ou seja, nossa segunda, se a gente for fazer a conta, ela vai aparecer de novo como uma nona. Isso quer dizer que se a gente tem escrito lá uma segunda ou uma nona, a nota vai ser a mesma, vai ser um Ré do mesmo jeito. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, oitava, mais uma, Ré de novo, né? Nona. Então, é muito comum que a gente veja essas dissonâncias escritas na oitava de cima. Isso acontece porque é muito normal a gente utilizar essas dissonâncias no agudo. Então é como se a gente tocasse Dó, Mi, Sol, Si, né? Tônica, terça, quinta e sétima no grave e depois uma nona, por exemplo, no agudo. É mais ou menos essa a lógica. Quando você vê uma nona, quer dizer que vai ser a segunda nota. Quando você vê uma 11ª, quer dizer que vai ser a quarta nota, né? Vai ser a nossa quarta. E quando você vê uma 13ª, vai ser a nossa sexta. Se você fizer a continha, você vai ver que é assim que funciona. Beleza? Então, no geral, só resumindo esse primeiro passo, você precisa entender que a gente vai ter acordes de tríade, que podem ser maior ou menor, acordes de tétrade, que são maior ou menor com sétima, né? Menor ou maior. Tem um meio diminuto, que foge um pouquinho da regra, mas vocês entenderam. Acorde de 4 notas. E a gente vai ter as dissonâncias que a gente vai poder colocar nesses acordes, que são a nona, a 11ª e a 13ª. E lembrando que assim como os outros, né? A gente vai ter as opções de menor, maior, justa, diminuto, aumentada. Para você que entende de intervalo, você já sabe disso. Se você não entende, só queria plantar essa sementinha na sua cabeça para que você começasse a se adaptar com essas nomenclaturas estranhas de maior, menor e tudo mais. Beleza? Então, bora pro próximo passo. Passo 2. Aprendendo a ler o diagrama da cifra e aprendendo ainda mais com ele. O que isso quer dizer? Daqui a pouquinho eu vou pegar meu computador e vou ir na tela para te mostrar aquele diagrama. Se você nunca leu uma cifra na vida, pode ser que você não entenda como ele funciona, então eu vou te ensinar. E se você já leu o diagrama, vê essa parte do vídeo também, que eu vou te mostrar como é que você vai utilizar essa informação para expandir seu vocabulário de acordes, beleza? Antes de continuar, eu preciso só ter certeza que você sabe alguns conceitos. Um deles, a guitarra a gente tem 6 cordas e elas a gente costuma contar de baixo para cima, ou seja, essa aqui é a primeira,
essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta, essa aqui é a quinta e essa aqui é a sexta. Isso é importante que você saiba com clareza que a gente vai utilizar na hora de ler as cifras. Além disso, você precisa saber que na mão esquerda a gente usa esses 4 dedos e que o indicador é o primeiro, o dedo médio é o segundo, o anelar é o terceiro e o mindinho é o quarto. Isso você também vai precisar entender. E por último, a guitarra tem esses espaços, se você for completamente iniciante, tem esses espaços entre esses riscos, que esses riscos a gente chama de traste e esses espaços a gente chama de casa. A gente costuma contar esse primeiro espaço como casa 1 e o segundo espaço como casa 2 e assim por diante, falando em casas. Só para ter certeza que você sabe esses conceitos mais básicos para que a gente não tenha problema com isso, beleza? Bora para a tela do meu computador que eu vou te falar um pouquinho sobre como ler aquele diagrama. Legal, peguei essa imagem aqui porque ela é bem simples e é o suficiente para que você entenda como ler esse diagrama. Então vamos lá. Basicamente, a letrinha que está em cima é o nome do acorde. Eu vou te mostrar no terceiro passo como é que você lê, como é que você fala o nome do acorde, né? No caso, esse aqui é um dó. Eu vou te passar uma tabelinha para você consultar todos os nomes possíveis. Mas agora vamos focar no diagrama. Como é que você monta esse acorde? Ó, primeiro, essa linha aqui de baixo, se não tiver nada que indique ao contrário, e eu vou te mostrar quando isso acontece, a gente pode considerar que aqui é onde começa o braço da guitarra ou do violão, né? Que isso aqui serve para o violão também. E aqui, ó, esse primeiro espaço seria como se fosse nossa casa 1. Nessa cifra aqui, ele até colocou 1. Porém, isso não é tão normal. Geralmente não vai ter nada indicando. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai pensar que esse primeiro risco da direita é nossa primeira corda, que é aquela corda mais fina, aquela corda mais aguda que a gente tem na guitarra ou no violão, que foi a que eu te mostrei agora há pouco. Essa aqui vai ser a nossa segunda corda, nossa terceira corda e assim por diante. Os dedos vai ter a mesma lógica. Se aqui está escrito 1, quer dizer que você vai utilizar o seu indicador. Se está escrito 2, vai ser o dedo médio. Se está escrito 3, vai ser o anelar. Então você vai seguir essa mesma lógica que eu te expliquei no último passo. É bem simples, na verdade. Então, como é que eu leria esse acorde? Eu colocaria o dedo 1 na casa 1 da corda 2, porque você está vendo que ele está bem em cima da corda 2. Aqui, ó, o dedo 2 eu colocaria na casa 2, na corda 1, 2, 3, 4. Tá bem em cima do 4. E o dedo 3 na casa 1, 2, 3, na corda 1, 2, 3, 4, 5, na corda 5. Então, basicamente, de uma forma geral, é isso que você vai precisar saber para ler esse tipo de diagrama. Outras coisas que você precisa saber que pode aparecer aí no meio. Tá vendo esse risco aqui, ó? Esse risco grande? Isso é o que a gente chama de pestana. Se você ainda não conhece esse termo, é basicamente você pegar um dedo seu e prender todas as cordas, ou no caso, as cordas que são apresentadas no diagrama. Às vezes é menos que todas, mas no caso aí são todas as cordas. Então, vai pegar o seu dedo 1 e vai fazer uma pestana no braço do instrumento. Eu te mostro daqui a pouquinho na minha guitarra, para prender todas as cordas, beleza? E última coisa que você precisa saber sobre esse diagrama é que às vezes não começa na casa 1. Às vezes a gente tem acordes mais para frente do instrumento, né? Uns acordes mais pro agudo. Então o que que eles fazem? Eles botam da mesma forma, porém geralmente é no lado esquerdo, mas aqui ele botou no direito. Esse númerozinho vai ser o número da casa que a gente começa. Por exemplo, se isso aqui fosse um 7, ficaria que essa primeira casa aqui seria na verdade a 7ª casa, a outra seria a 8ª, a outra seria a 9ª, ou seja, 7, 8 e 9. Seria ler da mesma forma que você lê, porém algumas casas mais pro agudo, beleza? É bem simples. E eu vou te explicar como que você aprende ainda mais com isso, caso você já tenha dominado essa leitura de cifra. Uma das grandes vantagens da guitarra ou do violão é que a gente tem uma afinação que faz com que seja muito fácil transpor uma música. O que é transpor uma música? É você pegar uma música que está em uma tonalidade, ou seja, que está em um tom de uma nota, por exemplo, um tom de dó, ou seja, de dó maior ou dó menor, mas enfim, está num tom, e você colocar ela em outro tom, ou seja, tocar a mesma música em outro lugar. Por exemplo, eu tocar isso aqui, ó, uma tríade que a gente comentou, né? Só que de forma melódica, só para ficar mais fácil. Por exemplo, ó, Dó, Mi, Sol. Se eu quero tocar essa mesma sonoridade, por exemplo, em Ré, a guitarra é muito simples, ó. Ou em Mi. Isso é transposição. E na guitarra é algo muito simples de se fazer. Por quê? Porque a afinação da guitarra é uma afinação padrão entre uma corda e outra. E a afinação de casa para casa também é padrão e é de meio e meio tom. Ou seja, é como se a gente criasse estruturas que a gente pode colocar para frente ou para trás, que vai soar a mesma estrutura, porém em um tom diferente. Pode parecer confuso, mas eu vou te dar um exemplo. Esse mesmo Dó, Mi, Sol que eu fiz ali, ó. Esse Dó, Mi, Sol, se eu quiser tocar meio tom à frente, ou seja, na próxima nota mais aguda, né, na menor distância mais aguda à frente, eu poderia simplesmente pegar e subir uma casa.
Que no caso vai ser um Ré bemol, Fá e Lá bemol. Pra quem já entende um pouquinho de escala cromática, quando você ler o e-book vai ficar mais fácil. Mas enfim, com essa forma fácil de você transpor algo, né? A gente ganha na guitarra uma grande habilidade que a gente vai utilizar nas cifras. Tem gente que chama isso de caged. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse nome, mas se você quiser pesquisar pode ser interessante. Mas o que eu quero que você entenda é que tudo que você aprende na guitarra se torna um shape, um padrão que você pode utilizar em outras tonalidades. E isso serve para qualquer coisa, inclusive os acordes. Então, vamos dizer que eu vou fazer aquele acorde com a pestana. Até é bom que eu te mostre o que é a pestana. Que é aquele F, no caso vai ser um Fá maior. Ó, fiz a pestana, ó, tá vendo que eu tô segurando todas as cordas com o mesmo dedo e montei o acorde. Fá maior. Beleza. O que isso quer dizer? Que se eu aprendi esse modelo e eu sei que ele é um acorde maior, uma tríade maior, vocês vão entender como você sabe no próximo passo. Então eu sei que se eu for meio tom pra frente, ou seja, uma casa pra frente, todos os dedos, eu vou ter um Fá sustenido maior. Eu vou estar mudando o tom, mas continuando com a estrutura que é de tríade maior. Vamos lá. Esse aqui é uma tríade maior. Se eu vou uma casa pra frente com todos os dedos, isso aqui é outra tríade maior. Então, não importa quantas casas eu for pra frente ou pra trás, ó, eu sempre vou ter uma tríade maior. Você vai mudar a nota de referência, a nossa tonalidade. Então, todas as cifras que você aprender a ler, você tem que entender que aquilo é um padrão, que se você for pra frente, você vai ter o mesmo tipo de acorde, né? A tipologia do acorde em outros lugares. Isso é interessante pra caramba se você aprender a usar, beleza? Só que eu preciso te avisar uma coisa se você nunca fez esse tipo de coisa. Quando você tem um acorde que tem cordas soltas, por exemplo, lembra aquele primeiro C que a gente estava vendo? Dó maior? Ele tem cordas soltas, ou seja, cordas que a gente toca que a gente não está segurando com nenhum dedo. Então, o que você precisa fazer? Se você for subir meio tom ele, se você for subir, mudar de casa ele, não adianta você fazer isso aqui, ó. Pegar as notas que você está tocando e ir para frente, ó. Não vai soar. Por quê? Porque você está subindo as notas que estão nos seus dedos, mas você não está subindo as notas que estão soltas. Então, para isso, você vai precisar botar uma pestana aqui, no caso, para que o que está solto na casa 0, a gente vai botar na casa 1, aí sim montar o acorde. Nesse caso, fica bem difícil de fazer, mas dá pra fazer. Então, você precisa pensar nisso. Sempre que você for fazer isso, esse raciocínio com um acorde que tem a corda solta, você precisa se atentar a esse detalhe, beleza? E se você está se perguntando, mas Gabriel, você falou que um acorde tem 3 ou 4 notas, só que aqui eu tô tocando um monte de notas. O que isso quer dizer? Eu vou te explicar também. Lembra que eu te falei que existe oitavas? Então, a gente pode distribuir essas 3 notas, a nossa tônica, terça e quinta, ou tônica, terça, quinta e sétima, né? Se forem 4 notas, mas focando em 3 notas. Se a gente for distribuir essas 3 notas, a gente pode colocar qualquer uma delas em oitavas acima, ou seja, eu não preciso necessariamente fazer na ordem do, mi, sol. Eu posso fazer do, sol, mi, por exemplo, e nesse processo eu posso dobrar algumas notas, por exemplo, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, enfim, tem infinitas possibilidades, e no violão e na guitarra tem alguns que são mais padrões que você vai encontrar nos acordes. Então eu vou analisar um deles para você, eu vou fazer em dó. Se a gente pegar esse shape aqui de dó maior, a gente vai ter um dó na quinta corda, um mi na quarta corda, um sol na terceira corda, um dó de novo, só que na oitava de cima, na segunda corda, e um mi de novo na oitava acima. Então, são 3 notas somente. A diferença é que a gente está dobrando algumas para a gente criar sons diferentes. A gente chama isso de abertura do acorde, né? Fazermos aberturas diferentes utilizando as mesmas notas, né? Distribuindo elas de formas diferentes. A única coisa que você tem que tomar cuidado nesse sentido é que, por mais que a gente distribua diferentes, normalmente a gente coloca no baixo, ou seja, na nota mais grave, a nossa nota de referência. No caso, dó maior vai ser o nosso nosso dó sempre vai estar na nota mais grave, a menos que esse acorde esteja invertido. O que é uma inversão? É você colocar uma terça, uma quinta ou uma sétima no baixo, ou seja, no grave. E isso normalmente faz uma diferença bem clara nos acordes. Por exemplo, se eu pego esse sol aqui, maior que sétima maior, e boto ele com a terça no baixo, soa assim, ó.
É bem diferente. Então tem que se atentar a isso. E eu sei que é muita coisa, pode parecer muita coisa, mas eu juro que eu quero te ensinar de uma forma que você não só toque todas essas cifras, como você entenda e você consiga potencializar isso para que você toque cada dia melhor. Por isso que eu tô dando tanta ênfase nos mínimos detalhes, para que qualquer um que entre aqui, seja iniciante ou intermediário ali, consiga absorver informações relevantes, beleza? E agora, ó, presta muita atenção no próximo passo, não dispersa não, ó. Aqui, ó, é o passo mais importante, onde você finalmente vai saber ler qualquer tipo de cifra. E eu queria deixar uma pergunta para vocês: vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre acordes? Vocês gostam de ouvir falar sobre acordes? Deixa nos comentários, por favor, para eu saber, para eu conseguir cada vez mais trazer um conteúdo que realmente ajude o que você quer aprender, entendeu? Realmente faça com que você alcance o objetivo que você busca na música. Então vamos lá, passo 3. Como ler cifra do básico ao avançado. Mais uma vez eu vou botar na tela do computador e eu vou te mostrar cada tipo de cifra na ordem que elas costumam aparecer. E eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade agora que você entendeu o que é um arpejo, o que é um acorde, o que é uma tríade, o que é uma tétrade, o que são as dissonâncias, que são notas fora da tétrade. No geral, isso é tudo que você vai precisar saber para ler qualquer tipo de cifra. Você já sabe também achar essas notas, se você entender um pouquinho de intervalos. E você também sabe entender os shapes que você lê nos diagramas, né? Às vezes no Cifra Club ou em algum outro lugar. Se você lê um acorde maior que sétima maior, você vai saber fazer ele em qualquer lugar do braço. Então, se você souber que aquele acorde é um maior que sétima maior, e você souber como ele é escrito, toda vez que você lê outro acorde que seja maior que sétima maior, você já vai saber fazê-lo. Por quê? Porque você sabe o shape, você decorou o shape, você entende que se você for para frente e para trás com esse shape, você vai ter outros lugares para você fazer o mesmo tipo de acorde, e se você souber reconhecê-lo, você vai conseguir fazer qualquer tipo de acorde, entendeu? Você só precisa aprender ele uma vez e replicar pelo braço. Então vamos para a tela do meu computador para você finalmente aprender a ler qualquer tipo de acorde. Legal. Primeiro passo para você ler qualquer tipo de cifra é você entender os nomes básicos. Nem todo mundo sabe ainda, muita gente já sabe, mas é bom a gente reforçar aqui os nomes dos acordes. Basicamente, essa é a ordem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente vai ter C, D, E, F, G, A, B. Ou seja, C é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá e assim por diante. Gabriel, não tem um jeito mais simples de eu decorar isso? E tem sim um jeito mais simples, que é o seguinte, ó. As notas foram descobertas a partir da nota Lá. Então, quando eles foram colocar a ordem, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eles colocaram pensando no Lá como primeiro. Ou seja, se você pensar assim, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? Aí você escreveu o resto. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. De Lá a Lá. Você escrever no papel, vai ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Basta você colocar do outro lado a letra equivalente em ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G. Então, se você escrever esses dois, né? De Lá ao Sol, né? Ou de Lá a Lá, né? Se você preferir. Se você escrever A, B, C, D, E, F, G, você vai ter aí. A letra A é Lá, a letra B é Si, a letra C é Dó, a letra D é Ré, a letra E é Mi, a letra F é Fá, e a letra G é Sol, beleza? São só 7 letras, em ordem alfabética, pensa a partir do Lá, não tem erro. Basicamente a gente vai ter esses tipos de escritas de cifra, tem mais alguns, eu até deixei aqui embaixo outros, uma aba de outros, eu vou te dar outros exemplos. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, tríades. As tríades, a gente vai ter dois tipos de tríade, as maiores e as menores. Principais, existem outros, mas esses são os que a gente vai ver no dia a dia. Eu vou te ensinar a grafia certa, às vezes a gente encontra umas coisas meio erradas, e aí se você encontrar por aí e não tiver aqui nesse modelo, tem uma chance de estar errado ou ter esquecido alguma muito exótica, beleza? Mas provavelmente está errado. A gente vai ter então as maiores. Qual que é a ideia? Quando a gente coloca uma letra daquela sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento, quer dizer que é uma tríade maior. Então, se eu coloco aqui C, a gente de cara sabe que só se trata de um acorde tríade de Dó maior. Porém, se eu quero representar um acorde menor, eu vou colocar a letra da nossa referência, a nota da nossa referência, que no caso é, vamos usar Dó também, porém com M minúsculo para simbolizar o menor. Ou seja, se está sozinho, é uma tríade maior, ou seja, um acorde maior, Dó maior, Ré maior, enfim. Se tem um Mzinho minúsculo, é um acorde menor, Dó menor, Ré menor, enfim. A nota independe, você tem que entender a estrutura. Isso quer dizer que se você aprender um modelo maior, de acorde maior no diagrama, por exemplo, aquele Fá maior, e você conseguir colocar ele em outras casas, quer dizer que toda vez que você vê uma nota sozinha, solta, você pode usar aquele desenho, encontrar a nota mais grave, né, partir dela e criar esse desenho, você vai estar tocando o acorde certo sem precisar ficar olhando aquele diagrama tudo de novo, beleza? Agora vamos para as tétrades.
nossos acordes de 4 notas, nossos acordes com sétima. As tétrades é bem clara a regra. Você vai fazer o mesmo que você faria com a tríade, que lembra que a tétrade é formada por uma tríade de 3 notas e mais a sétima. Então você vai fazer o mesmo que você estava usando com a tríade e vai colocar a sétima. Qual que é a regra da sétima? Se a sétima está sozinha, é uma sétima menor. Se a sétima tem um MAJ, M-A-J, antes dela, quer dizer que ela é uma sétima maior. Então como é que isso fica? Ó, Dó quer dizer que é uma tríade maior. Quero esse Dó com a sétima maior. Então eu vou colocar MAJ e o símbolo de 7. Isso quer dizer que essa é uma tétrade maior com sétima maior, né? Ou seja, uma tríade, né? Maior, Dó maior, tônica, terça e quinta, e a sétima maior também. Existem algumas formas que as pessoas colocam. Por exemplo, Dó 7+. Porém, eu não recomendo tanto que você use Dó 7+, porque o mais geralmente tem a ideia de aumentado, um intervalo aumentado. E no caso a gente quer uma sétima maior, não uma sétima aumentada. Então toma cuidado com esse nome, mas isso é um erro comum que aparece por aí nas cifras, né? Mas o que ficaria mais correto é o Maj 7, que seria Major 7, né? Sétima maior, em inglês. E por curiosidade, você também pode encontrar esse acorde maior com sétima maior como uma cifra e um triângulo, por exemplo, um Dó e um triângulo. Não vou ter o triângulo para te mostrar aqui, mas que também vai ser um acorde maior com sétima maior. Mas isso aí é muito difícil. Eu encontro às vezes em algum songbook do Tom Jobim, né? Algum livro de partituras do Tom Jobim, assim, coisas mais antigas que você acaba até encontrando, mas é muito difícil. Outro tipo, então, dizendo que a gente tem uma tríade maior e uma sétima menor. Como é que a gente faria? Dó sozinho quer dizer que é uma tríade maior, e o 7 sozinho quer dizer que é uma sétima menor. Então esse aqui vai ficar Dó maior com sétima menor, beleza? Ah, outra coisa que eu queria fazer uma pequena observação é que para você tomar cuidado para não confundir esse M do Maj com esse M do menor. Se tiver só M ali e, por exemplo, o 7 de cara, vai ser um menor. Se tiver um Maj, vai ser um maior, uma sétima maior. Ah, mas como é que eu vou saber se tiver um Dó menor com a sétima maior? Isso quase não acontece, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Eu só queria te atentar para você não confundir esses dois. Quando é o M sozinho, é menor. Quando é o Maj, é a sétima maior. Sempre que a gente queira uma tríade menor com a sétima menor. Qual que a gente vai colocar? Dó menor, C, M e a sétima sozinho. Acho que deu para sacar um pouco já como funciona. Por último, se a gente tem aquele último caso, uma tríade menor, que é um acorde menor com uma sétima menor e uma quinta diminuta. Aí vai mudar um pouquinho. A gente vai colocar primeiro a estrutura do acorde, né? Dó menor, 7. Aí depois disso que a gente vai especificar se vai ter algum tipo de alteração. Entre parênteses, por exemplo, quinta bemol, 5B. O que esse B quer dizer? Bemol. Por que bemol? Porque se a gente tivesse uma quinta justa, seria uma nota. Se a gente tem uma quinta diminuta, seria meio tom para trás. E o bemol faz com que as notas se transformem em meio tom mais grave. Então por isso que a gente utiliza o bemol. Como que se lê esse acorde? Dó menor com sétima menor. Dó menor com sétima menor. Esse em específico eu tenho uma outra forma de ler também, que é o que a gente chama de meio diminuto. Acho que meu rosto está atrapalhando aqui, né? Deixa eu subir. Beleza, Dó meio diminuto. Por último, que é algo que é menos usual, mas que eventualmente acontece, que é a gente usar um acorde menor com sétima maior, que é aquela dúvida que eu tinha falado. Aí a gente vai escrever como? Dó menor, parênteses, Maj 7, fecha parênteses. Quase matemática mesmo. Mas assim, o que você está aprendendo aqui é como as coisas funcionam, e isso vai te ajudar muito, porque você vai aprender a lidar com os acordes de uma maneira melhor, beleza? Esse é o Dó menor com sétima maior, também não tem muito erro. Vamos pro próximo tipo. Tríades com dissonância. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter aquelas primeiras 3 notas, né? Tônica, terça e quinta. E a gente vai acrescentar alguma nota fora da estrutura de tônica, terça, quinta e sétima. Quais são essas notas? Segundas, quartas e sextas, ou são nonas, 11ª e 13ª. Nas tríades, como é que a gente faz? A gente primeiro coloca a nossa tríade, se ela é maior ou menor, vou botar Dó maior aqui, e a dissonância a gente sempre coloca entre parênteses. Quando a gente está falando de tríade, é muito comum a gente escrever, ao invés de oitava, escrever a nota mesmo. Por exemplo, Dó com sexta. O que você precisa se atentar? Esses números também têm variações. Uma sexta maior, uma sexta menor, você viu que a quinta tinha diminuto, aumentado. Então, geralmente, o número sozinho, ou ele é justo, né? Porque quando a gente tem uma quarta e uma quinta, isso vai ser justo. Se você ler o e-book sobre intervalo, você vai entender melhor isso. E alguns a gente tem maior ou menor. Entre maior e menor é sempre maior. Entre justo ou diminuto e aumentado é sempre justo. Quando for aumentado, a gente costuma pôr ou um maisinho ou um sustenido. Quando for diminuto, a gente costuma botar um Bzinho, beleza? Só pra você ter uma noção. Então, Dó 6, a gente teria um Dó com sexta ou um Dó com sexta maior, né? Dó 6M seria Dó com sexta menor. Geralmente, se a gente não fala nada, a gente subentende que é maior ali, né? Dó com sexta maior. Se for menor, aí a gente tem que falar Dó com sexta menor, tá? Porque já tem uma mudança aí de como a gente pensa isso, então é importante a gente deixar claro. A mesma coisa com o 7. Lembra que o 7 sozinho era menor? Então, se a gente fala Dó com sétima, a gente entende que é um Dó com sétima menor. E se for um Dó com sétima maior, a gente tem que explicar Dó com sétima maior. Coisinhas que a gente no meio musical costuma usar, que é importante você ir pegando. Se eu
eu for usar, por exemplo, na oitava de cima, como que fica? Mesma coisa, Dó com nona e assim por diante. Então aqui não tem muito segredo não, você bota a tríade, se for menor você bota Dó menor, aí você bota entre parênteses a dissonância, se é uma sexta maior, se é uma sexta menor e assim por diante. Bora pro próximo tipo, tétrades com dissonância. É a mesma ideia, a gente primeiro escreve a tétrade e aí entre parênteses a gente coloca a dissonância. Como é que eu leio isso? Dó maior com sétima maior e nona, ou Dó maior com sétima maior e nona maior. Tá começando a ficar chique já, né? Agora esses acordes cabulosos aí estão começando a fazer sentido, começando a ficar mais simples. Porque são simples, né? É só que a gente não costuma aprender o passo a passo de como falar eles, né? De como entender o que está rolando. E basicamente primeiro a gente vê a nossa estrutura, tônica, terça, quinta e sétima, e depois as notas fora dessa estrutura, no caso, nossa nona aí. Vamos escrever Dó maior com sétima e nona. Dó maior com sétima maior e nona. Beleza? Bem simples, né? Dó 7 com 9 hashtag, né? Esse hashtag quer dizer sustenido, tá? Não sei se todo mundo sabe disso. Aquele B, geralmente o B é bemol, tá? Sustenido deixa mais agudo, bemol deixa mais grave as coisas. Vamos lá. Como é que a gente lê isso aí? Lembra que eu falei que todo sustenido significa aumentado? Então a gente vai ler Dó maior com sétima e nona aumentada. Meu Deus, que nome gigante. Calma aí. A gente ainda pode fazer algo diferente. Às vezes acontece a gente colocar mais de uma dissonância no acorde, ou seja, a tétrade e mais uma ou duas dissonâncias. Como é que se escreve isso? Normalmente, você pega coisas mais antigas, vai ficar uma fração. Porém, no PC, como a gente não consegue escrever fração com tanta facilidade, a gente escreve dessa forma aqui. Dó maior com sétima maior, nona e décima primeira aumentada. É isso. Não tem segredo em ler isso aqui. É gigante o nome, mas, cara, não tem muito segredo nisso. É só você saber as regrinhas. Dó maior com sétima maior, nona e décima primeira aumentada. Acho que é bem tranquilo. Mas você me fala, meu Deus, mas eu não sei fazer um Dó maior com sétima maior, nona e décima primeira aumentada. Cara, não é esse o ponto. O ponto é, se você vê um acorde desse, por exemplo, no Cifra Club, você sabe qual que é o nome, o tipo de acorde. Aí, você vai lá e vai ler o diagraminha, como eu te ensinei. Lê o diagrama e entender o shape. Quando você vê um Ré maior com sétima maior, nona e décima primeira aumentada, você já vai saber qual que é o shape. Você não vai precisar ler a cifra de novo. Claro, existem várias aberturas, como eu te falei. Às vezes é bom você dar uma conferida e tal. Aos poucos, você já vai entendendo todos os shapes e logo você vai bater o olho num acorde, num Fá sustenido maior com sétima maior, nona e décima primeira aumentada, e você vai saber qual que é esse acorde. Porque você já viu ele antes em alguma cifra e você entendeu como funciona a estrutura dele e que tipo de acorde é esse. Então vem na minha, presta atenção nisso, aplica, você vai ver que faz sentido, que vale a pena estudar dessa forma, bom? Inversões. Esse é mais simples. Lembra que eu te falei que algumas vezes a gente vai encontrar alguns acordes que estão invertidos? O que isso quer dizer? A gente tem ou a terça, ou a quinta, ou a sétima no baixo, na nota mais grave, ao invés da tônica, que é a nossa referência. Quando isso acontecer, a gente simplesmente vai colocar uma barrinha e a nota diferente. Dó maior, tríade. A gente vai botar uma barra e dizendo que seja na terça. O que a gente vai ver? A gente vai ver qual que é a terça. No caso de Dó maior, a terça é Mi. Dó, Ré, Mi. Então a gente vai pôr Mi. Pronto, é um Dó com baixo e Mi. Isso vale para todas as regras. Todas as regras podem estar em conjunto. Por exemplo, se eu boto aqui Dó menor 7 com 9, eu boto aqui Dó menor com sétima, nona e décima primeira. E ali, depois do 7, eu boto uma barrinha e escrevo Mi bemol. Mi bemol seria a terça menor de Dó. Pronto, a gente vai ter um Dó menor com sétima, nona e décima primeira, com baixo em Mi bemol. É isso. É bem simples, na verdade, não tem muito segredo. É só você lembrar que a gente costuma falar com baixo em Mi bemol. Com baixo na nota depois da barra. E lembrando que essa barra, para ser com baixo, tem que ser fora do parêntese, porque dentro do parêntese só quer dizer que são mais de uma dissonância, beleza? Eu separei também uma aba de outros, ou seja, algumas cifras que não se aplicam a toda aquela regra, mas que você também encontra no seu dia a dia. Uma delas é essa bolinha pequena, tá vendo ali, ó? Isso significa Dó diminuto, essa bolinha completa. Tem gente que também chama de diminutão. Por que diminutão? Para não confundir com o meio diminuto, porque eles têm uma diferença ali. No caso, a sétima do meio diminuto é menor, a sétima do diminutão é uma sétima diminuta, ou seja, ele tem a quinta e a sétima diminuta, por isso que ele chama de diminutão, ou diminuto mesmo, né? Dó diminuto. É também comum você ver um Dó com essa bolinha riscada no meio. Isso seria um meio diminuto. No caso, eu não vou ter aqui no teclado para mostrar para vocês, mas é bem simples. É simplesmente essa bolinha aqui, riscada no meio, quer dizer meio diminuto, beleza? Outro acorde que a gente vê de vez em quando é um Dó sus. A gente também vê ele como, sei lá, Sus 4, Sus 4, Sus 9, 4, 11º, enfim, a gente vê ele de várias formas. Mas a verdade é que é tudo um acorde sus, que quer dizer suspenso. O acorde suspenso, basicamente, a gente troca nossa terça pela quarta para que a gente suspenda esse acorde, sem ter um tipo, né? Sem ele ser um acorde maior ou um acorde menor. Isso acontece em alguns contextos, então se você vê, você sabe que ele se chama acorde de Dó suspenso, que é um acorde que não tem a terça. Outra coisa que a gente encontra seria, por exemplo, esse Dó com baixo em Ré. Se você fizer a conta,
você vai ver que Ré é a nossa segunda, Dó, Ré. Aí você pensa, pô, mas ele acabou de falar que inversão é só com notas do arpejo, né? Terça, quinta e sétima. Como é que aí tem uma segunda? Tem aí uma segunda porque isso tá errado, é uma escrita errada que eles usam também para escrever o sus. Então, se por acaso você vê um acorde que tem uma nota e a inversão tá na segunda ou na nona, isso quer dizer que tá escrito errado. Na verdade, então isso aqui é um sus. Para ser mais exato, vai ser um Ré sus, não vai ser um Dó sus. Vai ser a segunda nota. Essa é a nossa tônica, e não o Dó. Por que eles fazem isso? Porque se você colocar um Dó maior e colocar o baixo no Ré, vai gerar um Ré sus. Então eles botam assim, vai ser mais fácil de ler. Mas para mim, mais fácil de ler é botar o que é. Para fechar, a gente vai ter um Dó com maisinho, que seria um aumentado, Dó aumentado. Você quase nunca vê essa tríade, né, que seria tônica, terça e quinta aumentada, mas existe. E o Dó diminuto também pode ser escrito com um Din, D e M. Esqueci de colocar ali em cima, tá aí, diminuto. Então, se você seguir esses 3 passos, que é entender como funcionam os acordes, qual é a formação, o que é nota do acorde, o que é dissonância, depois você saber ler o diagrama e entender que aqueles formatos são como você faz esse tipo de acorde. Por exemplo, se você aprender um Dó maior, aquele formato é um acorde de maior e todo acorde maior você pode usar esse mesmo formato. E depois você entender como se escreve cada um, para você saber reconhecer quando que é o mesmo formato, né? Você aprender um Dó mais de 7, né? Um Dó maior que sétima maior. Toda vez que você vê um mais de 7, Ré maior que sétima maior, você sabe que se trata da mesma coisa. Então eu garanto que você vai aprender a ler qualquer tipo de cifra. Basta você ter lido ela uma vez e analisar ela de uma forma que você decore o shape, o desenho e não o acorde. Para te ajudar ainda mais, eu deixei aqui na descrição alguns links de materiais que podem fazer você chegar ainda mais longe na guitarra. Vale a pena dar uma conferida, principalmente para você que chegou até aqui no final, porque, cara, se você viu esse vídeo inteiro até aqui, prestando atenção, isso quer dizer que você é um cara que está muito comprometido em aprender guitarra a fundo, muito comprometido com o que você quer, e eu fico muito orgulhoso de verdade por você estar dando esse passo. Então dá uma conferida nos links que eu coloquei na descrição, se inscreve no canal, deixa um like, me segue no Instagram, estudando.música, e compartilha esse vídeo com seus amigos para que todo mundo aprenda de verdade como que se lê cifra da maneira correta, beleza? Grande abraço, galera, e até a próxima.